Olá, pessoal, bom dia, bom domingo para vocês. E nada como começar o domingo com o nosso querido Ivan Kleber. Bom dia, Ivan. Bom dia, Camila. Um bom dia especial aí a toda a sua audiência. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra vir participar aqui da nossa rodada internacional no seu canal, Camila. Ivan, lavou a louça? Como é que tá as coisas? Eu ainda não almocei, portanto, a louça ainda está ocupada. Sendo assim, eu ainda não as lavei. Lavarei, loei, em homenagem ao Temer, mais tarde. Ivan, curso, o link que eu estou deixando aqui embaixo ainda tá válido para o pessoal? Tá válido. Ao acessar esse link, você está acessando toda a plataforma de cursos do PHVox. Tem curso de Nova Ordem Mundial, política americana, curso do professor Diego Bonilha, é muito bom também sobre o sistema brasileiro, desde o judiciário, enfim, tem muita coisa boa, marxismo. E além de acessar tudo isso, você está ajudando aqui, ó, essa moça do meu lado, afinal de contas, ela é nossa parceira lá no PHVox. Você dá uma mãozinha para ela e leva um produto com bastante qualidade. E daqui uns 20 dias vem mais um curso aí para grade, que eu não posso falar ainda qual é. Todo mês, a cada 45 dias, a gente coloca um curso novo. E em cima dessas novidades que eu estou falando, você vai ter até uma série de benefícios aí até o final de outubro. Então, dá essa moralzinha para Camila, dá essa moralzinha para o PHVox. E um recado para quem está fazendo faculdade. Para quem não sabe, eu faço faculdade de Relações Internacionais. Estou no último ano, com a graça do Senhor, e eu uso os cursos como atividade complementar. Então, fica a dica que os professores aceitam como atividade complementar. Na minha faculdade, conta como 20 horas. Então, já dá uma boa ajuda. Ivan, já que estamos falando, então, de cursos aqui no Brasil, para a gente entender melhor o que está acontecendo, o que acontece aí fora, acaba acontecendo aqui, e a esquerda aqui está usando muito as táticas do Saul Alinsky, como ensinado no curso. Vamos falar, então, de uma possível parceria que o presidente Bolsonaro está fechando com o primeiro-ministro aí da Inglaterra, o Boris Johnson. Olá, Jair Bolsonaro e Boris Johnson. Muito bom saber que um acordo comercial envolvendo o Brasil e o Reino Unido está em análise. Claro que você não vai conseguir o seu pão de queijo com a sua tubaína, mas se você puder falar um pouquinho desse acordo e o quanto ele é benéfico para o Brasil, a gente agradece. Camila, eu só quero deixar registrado que nenhum dos dois personagens ali citado me respondeu até agora. Mas enfim, não que eu estivesse esperando, né? Que eu não olhasse todo dia, pô, o presida não me respondeu. Bom, eu não sei se o pão de queijo e a tubaína vão entrar no acordo, Camila, mas muitos produtos agrícolas irão. O Reino Unido, na verdade, foi quem assinou ao Brasil. Para a gente ser mais preciso ainda, essas conversas iniciam quando o ministro, então ministro Ernesto Araújo, estava no Itamaraty. O pontapé inicial ali foi com ele. Como todos sabem, o Reino Unido saiu do Brexit, então saiu da União Europeia, perdão. Então ele está com as mãos livres para fazer negócios e outras cositas más, parcerias, etc. Então, o Reino Unido deu aquela piscadinha para o Brasil e aquele encontro em Nova York entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro Boris Johnson foi muito além daquilo que a gente viu nas câmeras. Nas câmeras, o Boris tentou vender picadinhas para o Brasil, mas com as câmeras desligadas, a intenção é, de fato, aumentar aí o vínculo comercial e geopolítico, principalmente, tá? Se fosse para comprar melão, melancia e laranja, os dois não precisavam se encontrar. Tem muita coisa envolvendo uma possível parceria do Brasil com o Reino Unido. Quais setores que podem ser beneficiados aí no Brasil? Bom, o agronegócio nem se fala, né? Mas o setor de serviços, telefonia, pode ganhar muito. As empresas inglesas querem investir no Brasil. Isso eu sei pelo lado de cá. Outro setor que pode ganhar concorrência, e quando, né, a gente tem concorrência, quem ganha é o consumidor final, é o setor aéreo. Várias empresas de low cost britânicas têm interesse em investir no Brasil também.
E tudo pode ficar mais simples se essas negociações avançarem. Por outro lado, não é, qual é a do Reino Unido? Não é? Como na geopolítica os Estados Unidos está dormindo, quem precisa tomar a frente do lado, digamos assim, anglo-saxão é o Reino Unido. E o Brasil, como a gente comentou, e provavelmente a gente vai comentar aqui hoje, não tem como sair muito desse assunto, é uma peça fundamental nesse tabuleiro. Camila, eu vou trazer aqui uma curiosidade, que as pessoas talvez não saibam. A gente tem as Ilhas Falklands, que elas ficam aqui assim, mais ou menos. Os argentinos conhecem como as Maldivas, mas as Maldivas não existem, elas se chamam Falklands, e tem uma bela bandeirinha do Reino Unido ali na ilha. Pois bem, devido a um acordo feito com a Argentina durante a Guerra das Falklands, lá nos anos 80, nenhum navio ou avião britânico podem fazer escala no Brasil com destino às Falklands, ou vice-versa. O único país da América do Sul que dá acesso aos ingleses com destino ou origem das Falklands é o Chile. Eu acredito que o Brasil deva considerar essa posição. Afinal de contas, a guerra terminou em 1982 e a Argentina não oferece muita coisa em troca. Então, por que continuar assim? Alguém pode dizer, mas que diferença vai fazer? É uma ilha com 3 mil habitantes. Não, primeiro que isso mostra uma boa vontade do governo brasileiro. Segundo, que o tráfico aqui ele é muito maior do que a gente imagina. Então, os portos brasileiros podem vender combustível, né, para os navios, enfim. Toda exploração é bem-vinda. Então, são vários pontos que a gente precisa colocar aí na mesa, né, além do pão de queijo de tubaína. Mas, com certeza, os dois lados podem ganhar. Para concluir, Camila, uma coisa que eu estou vendo bem interessante aqui do lado do Reino Unido é de que, assim, eles não estão colocando as negociações no tudo ou nada. Vamos sentar. Ok, nesse ponto a gente concorda? Beleza, fecha o contrato. Nesse aqui não vai ser nem bom para você, nem bom para mim. Não tem problema, deixa para lá. Outro, poxa, é bom para mim, mas não é bom para você. Mas você não quer, então deixa para lá também. Vai ser uma conversa bem amigável. Eles vão chegar com 30, 40 pontos, pode ser que eles concordem em 10 e os outros 30 fiquem parados, não tem problema. Mas aqueles 10 vão para frente. Coisa que não acontece hoje por causa da União Europeia. Ivan, a Alemanha. Teve as eleições na Alemanha, inclusive a nossa querida Cláudia Wilde, ou Walde, não sei se pronunciar o sobrenome dela. Como é que é? Wild. Cláudia Wild. Wild, isso. Postou que a Alemanha dormiu à esquerda e acordou mais à esquerda ainda. Você, inclusive, postou que a Alemanha sofre o maior aumento da inflação em 28 anos e agora eles estão pegando as propriedades privadas para o Estado. O que está acontecendo com a Alemanha? É carteirinha de pontuação até 2030? É o fim da propriedade privada, inflação alta, mais à esquerda, passaporte sanitário? Eles estão querendo voltar para a Segunda Guerra? Ou talvez para trás da cortina da União Soviética, né, Camila? Tá mais. Desculpa, não quero te corrigir aqui, mas eu acho que é mais. Eu teria essa visão mais da Alemanha Oriental. Camila, se o público brasileiro já reclama do sistema eleitoral, meu amigo, na Alemanha pode ser que as eleições foram domingo passado, e pode ser que a gente chegue no Natal sem saber quem vai governar a Alemanha a partir de janeiro. Porque esse parlamentarismo com voto semidistrital, ele gera esses monstrengos. Então, olha o paradoxo. Os partidos que chegaram em terceiro e em quarto lugar, ou seja, o Partido Verde e o FDP, que seria o Partido Liberal, uma espécie de novo com PSDB, para as pessoas entenderem, eles é que estão negociando para ver se eles vão sentar primeiro com o partido que chegou em primeiro lugar na eleição, o SPD, ou com a CDU, que chegou em segundo, que é o partido da senhora Angela Merkel. Eu não concordo com quase nada da plataforma do partido que chegou em primeiro, do SPD. Mas na democracia, não é? Vence, leva quem vence. Deveria ser assim.
E agora, eles que chegaram em primeiro precisam convencer quem chegou em terceiro e em quarto a sentar na mesa e formar um governo. Eu acho que é isso que estão querendo levar para o Brasil quando se fala em voto semidistrital, negócio. Quando começa com um semi daqui, semi de lá, eu fico preocupado. Então, você imagina, os alemães foram às urnas domingo. E nós vamos chegar no Natal, praticamente 3 meses depois, com as negociações ainda em andamento. É muita coisa que está acontecendo. Essa questão da inflação, Camila, não é exclusividade da Alemanha. A Europa toda está passando por uma alta inflacionária muito grande. O Reino Unido não é exceção. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos até foi um dos primeiros países que sinalizou a alta de inflação lá em maio ainda, aí muito por conta das políticas do senhor Joe Biden, mas no momento o mundo está passando por uma inflação muito alta. O Brasil não é uma ilha, o Brasil não está isolado. Eu, às vezes, entro e vejo alguns comentários e as pessoas colocam a culpa no presidente Jair Bolsonaro pela inflação. Bom, longe de mim aqui fazer a defesa do governo, mas nesse caso específico eu não vejo culpa alguma. É algo que está acontecendo no mundo todo. E a toda poderosa, né, Angela Merkel está aí entregando um país muito pior do que pegou em 2005, inflação alta, e para colaborar as políticas aí neocomunistas, vamos chamar assim, de esquerda, socialistas, avançando a pleno vapor. Algumas regiões, Camila, já levam em consideração a ideia de implantar uma espécie de lockdown. Como é que é? É lockdown para não vacinado. Eu não sei nem que nome que dá para isso. Se você, só que assim, veja bem, na França e na Itália, se você não tem o passaporte sanitário, você não entra nos locais, mas você pode andar na rua ainda. Na Alemanha não seria nem isso, seria, ó, fica em casa enquanto você não receber a picadinha. A gente tem um grande número de alemães, italianos, britânicos que não querem receber a picadinha. Só que a diferença é que aqui no Reino Unido não existe passaporte sanitário. Eu vi o pessoal comemorando essa semana, nossa, a Noruega não tem passaporte sanitário. Aqui não se fala disso já há 2 ou 3 meses. Pode ser que o Boris mude de ideia. Então, a situação da Alemanha é complicada e as urnas, como eu resumi ali um comentário da Cláudia Wild, as urnas disseram que o eleitor quer um país mais à esquerda. Eu confio no sistema eleitoral alemão, o voto é no papel, não tem muito o que questionar, sabe? A gente poderia dizer, não, mas será que está certo isso? Não teve nenhuma denúncia grave, assim, de irregularidade, é mais ou menos aquilo. Tanto é, Camila, que olha só como é que são as coisas. Do lado onde a Alemanha ficou com os comunistas, ali na região de Dresden, na Saxônia, adivinha quem venceu lá? A direita, a AfD. E por que será, né, Camila? Será que eles já não viram bastante o que o comunismo é capaz? Então, agora estão votando em um partido de direita? Enquanto a Alemanha Ocidental, que ficou com os benesses do capitalismo, ainda não sabe o quão devastante é o comunismo na prática, então eles estão votando em partidos de esquerda. É aquilo que o professor Olavo nos ensina, né? Os liberais abrem. Ele não fala com essas palavras, mas em respeito ao seu público e a você também, Camila, eu não vou usar as palavras do professor Olavo. Mas basicamente os liberais abrem o caminho para que o comunismo se implante, ou pelo menos a esquerda socialista. É o que a gente está vendo isso acontecer agora na Alemanha, Camila. Ivan, teve também aquela história dos russos pedindo a volta da União Soviética. Uma coisa tá ligada à outra, a ascensão da China, subsidiando inclusive o Talibã, e os russos pedindo isso, essa postura da Alemanha. Está interligado? Está. Sabe por quê, Camila? Apesar que no caso da Rússia, eles estão pedindo o comunismo raiz, tá? Enquanto que na Alemanha, eles ainda acreditam nessa espécie de socialismo que vai deixar você em casa com a sua renda mínima, mas você vai ter alguma liberdade, quando que no comunismo você não tem. Os eleitores acham isso. Agora, na Rússia, em outros lugares que você tem essa presença do marxismo, paradoxalmente, olha só como é que são as coisas. Eles enxergam nesse sistema algo mais seguro
para eles, para o mundo deles, de quem pede isso, para suas famílias, do que esse mundo liberal, que é um liberal fique em casa, que é um... Veja bem, sabe quem que é um dos responsáveis pelo movimento contra o passaporte sanitário na Itália? O presidente do Partido Comunista. Até o presidente do Partido Comunista da Itália falou: não, peraí, isso aqui é demais, meu. Peraí, Stalin fez isso? Não, então não. Aqui vocês foram longe demais. Então, assim, pode ser um paradoxo, mas é isso que está acontecendo. Enquanto que nos Estados Unidos, o eleitor que votou no Joe Biden, que teve gente que votou nele, né, acreditava também nessa coisa do Estado grande, do Estado que vai deixar você em casa bem alimentado, mas eu vou poder sair a hora que eu quiser, enfim, vou ter algumas liberdades. Ele está se deparando que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, aí o eleitor diz, não, eu não vou voltar para a direita, e ele acaba se entregando ao comunismo. Mas você me levantou uma bola bem interessante, Camila, que eu vou refletir mais sobre esse movimento soviético na Rússia e essa queda à esquerda da Alemanha. Ivan, por falar em queda à esquerda, a gente tem que falar dos Estados Unidos, que está na mão do maluco do Biden. Nós tivemos a recontagem de Maricopa e você ainda coloca aqui, bom dia, amigos. Muitas pessoas estão perguntando a minha opinião sobre o resultado das auditorias no condado de Maricopa, no estado do Arizona. Agradeço a confiança e sua análise foi às 19h30 lá no PH Vox, no dia 25, quando ocorreu, mas nós queríamos ouvir aqui também o que você achou dessa recontagem, como você vê a volta de Donald Trump. Inclusive, vocês cobriram, né, o comício do Donald Trump. Eu tinha separado, mas agora eu não sei onde é que está. Aqui. O Trump falou: nosso país se transformou em um grande campo para imigrantes e ainda estamos sendo administrados por lunáticos. Como você vê tudo isso? Quão positivo foi essa recontagem de Maricopa? Foi muito positiva, Camila, mas vamos lá. Existe uma estratégia bem desenhada. Nos Estados Unidos existe um plano com começo, meio e fim. Se o plano será executado, aí tem que combinar com o eleitor. Mas existe uma estratégia. Qual é a estratégia da equipe do Trump e agora boa parte do Partido Republicano? A boa notícia que eu tenho hoje é que a gente vê que o Partido Republicano não está naquela, nossa, mas será que o Trump falou isso, mas é verdade? Não, eles entenderam que era preciso agir e estão agindo. A auditoria no Arizona, ela é importante para mostrar ali, para evidenciar aonde que estão as falhas. E a partir dali, consertar essas falhas nos estados. Vai dar para fazer isso na Califórnia? Não, não vai dar, porque a Califórnia é tomada, tanto em todas as casas, né, Senado, enfim, pelos democratas. Mas estados como o Arizona, a Geórgia, Pensilvânia, dá para fazer no Michigan também, Wisconsin, isso é possível. Qual é o plano, Camila? Pegar essa auditoria, dizer, bom, quem já passou por auditoria em empresa sabe como é que o auditor chega e diz, meu amigão, você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Aí você pega essa auditoria e leva para os parlamentares republicanos e diz, a gente precisa mudar essa lei, aquela outra, aquilo aqui tá assim, a gente precisa exigir que o cara leve um documento com foto, precisa exigir comprovante de residência, precisa isso. É para fazer isso? Então vamos aprovar. Veja bem, Camila, o Arizona já indicou essas mudanças, o estado da Geórgia também. Só com essas mudanças eleitorais, Donald Trump teria vencido facilmente em Geórgia e Arizona. Pensilvânia eu preciso estudar antes, eu não vou falar coisa aqui que eu também não sei, porque eu preciso ver o que eles vão mudar lá. Mas a Pensilvânia, basicamente, se um cara decidiu a eleição na Pensilvânia, que foi o secretário de Estado, que é um cargo eletivo. Adivinha quem ajudou a eleger esse cara, Camila? George Soros. Ele decretou que, por causa da pandemia, votos que chegassem depois das 8 da noite pelo correio seriam aceitos. Se fosse um cara ligado ao Trump ali, ou no mínimo neutro, ia dizer, não, peraí, o que diz a Constituição do Estado? Diz que as urnas, os votos que chegarem depois das 8 não serão contados. A Hillary tentou isso em 2016, tá? Só para pouca gente sabe, mas ela tentou que contasse os votos depois. Bom, 8 horas, fecha a porta e vamos contar o que está para dentro. Donald Trump teria vencido com uns 400 mil votos na Pensilvânia, tá? Ele perdeu com 80, 90 mil.
por causa desses votos que chegaram depois das 8 da noite. Você vê, um cara decidiu 20 delegados. Se o Trump tivesse vencido Arizona, Georgia e Pensilvânia, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, as auditorias, pessoal, eu não vou entrar nos detalhes da auditoria, porque senão seria necessário só um programa para explicar, olha, acharam isso, acharam aquilo outro. Mas agora, em posse dessa documentação, eles vão passar essas leis. Então, o plano agora é esse. Bom, começar a alterar ali, terminar, Georgia já começaram, Arizona, Pensilvânia, outros estados. E nas eleições de middle term do ano que vem, Camila, 2022, primeira terça-feira de novembro, e nós estaremos ao vivo, se Deus quiser, lá no PH Vox, transmitindo, vai ser a noite toda, eles vão renovar 1/3, se não me engano, do Senado, 1/3 da Câmara, tem eleição para governador, tem tudo mais. Qual é o foco do Trump? Eleger o maior número de deputados e senadores possível. E isso também vale em âmbito estadual, não precisa ser só o federal. Ele pode até ir mal nas federais, mas se ele eleger o maior número de estaduais possível, o que vai acontecer? Essas legislações estaduais serão alteradas, permitindo que a gente tenha aí uma eleição mais tranquila. O senhor Guga Chakra, ele chama isso que eu estou falando aqui, que até aqui ele concorda comigo que esse plano está sendo executado. Só que o senhor Guga Chakra, na coluna dele do jornal o Globo, coloca que isso é uma ameaça à democracia. Eu pergunto ao Guga Chakra, exigir um comprovante ali de endereço, um documento com foto para votar, é uma ameaça à democracia? Eu acho que não. E isso não, em muitos estados dos Estados Unidos isso não acontece. Aqui no Reino Unido, a rainha mudou essa legislação agora, abril desse ano. Por que será que eles mudaram justo agora, né? Enfim. Então, essa estratégia. É um trabalho a longo prazo, mas que pelo menos eu vejo um começo, um meio e fim. Aí alguém pode perguntar, mas será que o Trump consegue eleger tanta gente assim? Camila, nós tivemos uma eleição no estado do Ohio, porque um congressista, ele recebeu uma proposta do setor privado, falou, olha, vou deixar meu cargo aqui, e saiu. Aí eles tiveram que fazer outra, porque não existe suplente, tá? O legal dos Estados Unidos e aqui no Reino Unido não tem suplente. O distrito está sem um representante, tem que fazer a eleição. Nós tínhamos ali alguns candidatos, e o candidato que o Donald Trump foi lá e indicou, falou, é ele que eu quero, ganhou com 15% de diferença para o segundo colocado. Camila, nos Estados Unidos, 5%, 8% já é algo assim estratosférico. 15% mostrou a popularidade que o Trump tem. E Ohio é um estado importante. Então, os democratas e o senhor Guga Chakra estão apavorados por causa disso. Eu me alonguei, Camila, eu peço desculpas a você, ao nosso público, eu não quero fazer isso aqui um monólogo, mas tem bastante gente com propriedade falando dos detalhes da auditoria. Beleza, show de bola. Mas às vezes a gente precisa fazer essa explicação do plano. Qual é o plano? Não é? Existe um plano, e o plano é esse. Espero que vocês tenham entendido. Não, Ivan, você sabe que o microfone aqui é seu, o canal é seu, o domingo é todo seu. Você fala o quanto você quiser. Ivan, você postou uma coisa que me partiu o coração. O nosso herói de guerra que salvou aquele bebê, né, naquele confronto que estava tendo logo que o Talibã assumiu e estava tudo explodindo, as famílias desesperadas. Um herói pegou um bebê e salvou ele. Inclusive, a gente até combinou que isso aqui poderia ser a foto, né, que marcaria a história, que marcaria o período que aconteceu. E agora ele está sendo investigado por aparecer num palco com Donald Trump. Que absurdo é esse, Ivan? Bom, vamos lá. Esse rapaz, ele, enfim, voltou do Afeganistão, e naquela imagem a gente vê ele puxando essa criança, né? E do lado de lá, ou seja, dentro do aeroporto, que não é só puxar a criança para dentro, é um bebê, né, Camila? Você é mãe, você sabe melhor do que eu. Alguém tem que cuidar. E ele e uma outra moça, e os soldados ali deram atenção. Infelizmente, uma dessas moças, eu não sei se cuidou deste bebê em específico ou de outro, acabou falecendo naquele ataque do Estado Islâmico afegão, ali há 3 dias, 4 do fim da retirada. Bom, ele fez esse serviço, ele serviu com honra e glória lá no Afeganistão, ele estava lá porque mandaram ele, e voltou para casa.
E ele foi convidado, então, a ir neste comício do Trump no estado da Geórgia. Sábado passado agora, a gente transmitiu esse comício ao vivo lá, com imagens, viu, no Telegram. E o Trump, porque assim, as pessoas no Brasil às vezes não têm essa noção, mas um herói de guerra nos Estados Unidos, ele é ovacionado, não importa se ele é democrata ou republicano, aonde ele for, ele vai ser muito bem recebido, por enquanto. E o Trump, então, em homenagem aos 13 que morreram nesse ataque terrorista do Estado Islâmico, eles deixaram 13 cadeiras vazias na primeira fila, né? E convidou esse rapaz, ó, o microfone, se quiser dar uma palavra aí, enfim, né? O Trump cedeu ali para ele ser ovacionado, de fato. Ele falou por 1 minuto, não fez um discurso político. Ele agradeceu, estou de volta para casa, obrigado, né, presidente, por me convidar para vir aqui, etc. E saiu do palco. Bom, dentro das Forças Armadas estão achando que ele fez um ato político e os militares nos Estados Unidos não podem. Então, por isso, ele está sendo acusado aí e agora eles vão pegar a imagem, ver o que ele falou, vão ver se está dentro do contexto, etc., se aquilo ali foi política ou não. Camila, ele foi homenageado. Ele ali foi. Eu estava assistindo, eu posso dizer que se você não assistiu, eu peço que confie na minha palavra. A última coisa que ele fez ali foi um ato político, porque ele foi só abraçar o estado dele, a Geórgia, e também uma oportunidade para que os, né, conterrâneos dele ouvissem. Enfim, mas a gente passa por um tempo muito preocupante, Camila, onde até um gesto heróico pode levar você aí a algum julgamento ou alguma investigação. Ivan, então vamos ver se eu entendi. Um herói de guerra que foi lá abraçar o seu estado, simbolicamente falando, vai ser investigado por esse ato. Os É isso Estados mesmo. Unidos está virando tipo um Brasil? Muita gente me perguntou isso, eu acredito que ainda está longe, mas pelo menos lá ainda existem alguns amortecedores que não existem no Brasil, né? Mas de fato, aí a gente vê o quão grande é a perseguição a qualquer ato patriótico, nacionalista, ou eu diria mais patriótico, né? E nesse caso, né, é um patriótico estadual ainda, né? Nem a nível nacional. Camila, a verdade é que qualquer movimento que inspire conservadorismo e amor ao próximo, heroísmo, será abafado. É o caso desse rapaz. A gente vive uma geração, não é, que você ser um herói de guerra é um crime, é um problema, né? E ele acabou aí sendo exemplo. A minha aposta é que não vai acontecer nada com ele, tá, Camila? Mas já é muito grave que eles estejam fazendo essa investigação. O general dele diz, pô, legal, você foi no seu estado, você foi ovacionado, pô, bacana. Aí, sabe, elevou a imagem das Forças Armadas. O povo vê o cara de uniforme e bate palma. Mas existe uma força muito grande do Partido das Sombras que quer embutir na cabeça das pessoas que quando passa alguém de uniforme, você tem que vaiar qualquer semelhança. E aí a sua comparação com o Brasil é justa. Quando a gente vê alguém vaiando a polícia, por exemplo, fardada, porque antes existiu esse trabalho na cabeça das pessoas. Portanto, a sua comparação dizendo o Brasil os Estados Unidos é um Brasil, ou será? Eu não sei, mas o trabalho está acontecendo para que isso exista. Ivan, ainda falando de Estados Unidos, teve a história de um general americano que teria entrado em contato com chineses pouco antes do fim do governo Trump. O que aconteceu? Pois bem, ele admitiu que avisaria os chineses caso Trump ordenasse um ataque à China. Ele é presidente do Estado-Maior. Como assim, Ivan? O que está acontecendo? É um 7-1 diferente todo dia para os conservadores, né? No É, mesmo dia eu tive que dar essas duas notícias, você imagina, acho que, ou com meia hora, um dia de distância, sei lá. Camila, aqui é o buraco um pouco mais embaixo. Que o general Mark Milley, ele conversou com os chineses no dia 8 de janeiro. Tudo isso que eu vou falar aqui ele já admitiu, tá? Então a gente não está trabalhando aqui, não é teoria da conspiração, não é hipótese. Ele falou isso em uma espécie de CPI do Afeganistão que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. E as primeiras perguntas que fizeram a ele foi referente a isso. Porque está sendo publicado um livro, se não me engano agora no mês de outubro,
que traz detalhes dessa conversa dele com o homólogo dele chinês. Vai vender bastante livro. Mas aonde que eu tô querendo chegar? Ele admitiu que falou, só que a versão original era de que ele teria pego o telefone e ligado para os chineses. E a versão que a gente tem agora é a dele, que ele diz, não, quem me ligou foi o general chinês. Isso muda um pouco a história. E o que ele falou para o general? Olha, o presidente Trump não bate bem da cabeça. Isso ele admitiu. Ele falou, olha, tá emocionalmente abalado, ele pode fazer uma loucura, e se nessa loucura ele resolver atacar a China, ou seja, vocês, eu vou avisar antes. E assim a gente pode tentar evitar uma tragédia maior. Olha só, isso é traição, tá? O nome disso é traição, independente, assim, de qualquer coisa. A gente sabe que o Trump tá muito bem da cabeça. Sábado mesmo, no comício, ele decorou números, assim, que... olha, Camila, eu e você teríamos dificuldade em trazer, falando para 50 mil pessoas, fora a mídia. Então, ele tem... É normal os generais de países assim conversarem. O próprio Trump estabeleceu uma comunicação com a Coreia do Norte que eles se falavam 2 vezes por dia. Tá tudo bem? Tá, nós não vamos atacar vocês hoje. Não, nós também não. Então, beleza, tá, valeu. De tarde a mesma coisa. É comum isso. Agora, é comum em tempos assim de tensão alta. Não era o caso do dia 8 de janeiro. Faltavam 15 dias para o Trump entregar o mandato. Só que o general está trazendo o seguinte, que ele avisou as pessoas próximas ao Donald Trump, ao presidente Trump. E Camila, aqui por uma questão de honestidade intelectual, eu devo dizer que eu procurei, até o momento não encontrei nenhuma declaração mais contundente, seja do Trump, seja do Mike Pompeo, ex-secretário de Estado americano. O que me leva a acreditar que neste momento, pode ser que daqui uma semana, Camila, a gente esteja fazendo aqui o programa e a história seja completamente diferente. Mas nesse momento, os autores do livro venderam uma história um pouco maior do que ela parecia ser, tá? Vamos ver, eu estou muito curioso. Um exemplo de como as coisas nos Estados Unidos ainda funcionam. Não faz 30 dias da tragédia do Afeganistão e a comissão de inquérito ali, uma espécie, não é o nome de CPI, mas para as pessoas entenderem, ela já começou, ou seja, tá tudo, as provas ainda estão intactas e eles já estão investigando. E nessa mesma sessão, ele saiu atirando no Biden também, esse general, dizendo, olha, a gente avisou ele que era para deixar soldados, 2.500 soldados, etc. Era para fazer isso. Resumindo, o general falou o seguinte, faz o plano do Trump que não vai dar M. E o Joe Biden não ouviu o general. Então a gente vai ter muito mais assunto semana que vem, porque agora as metralhadoras estão giradas em direção ao Joe Biden. Óbvio que uma parte do establishment, inclusive militar, sinto dizer isso, está tentando também dizer, não, mas o Trump errou lá atrás, não tinha que ter sentado para conversar com o Talibã, o plano não era lá essas coisas, etc. Mas não tem como, vai cair no colo do Joe Biden, poderia simplesmente ter dito, não, vamos sentar e refazer um outro acordo, coisa que ele não quis fazer. Para terminar essa pauta, Camila, esse general, ele faz alguns movimentos que indicam que ele pode ser candidato a presidente em 2024, ou ao Senado, ou ao governador de algum estado. Ele está falando muito para ser um general americano. Ele já pediu desculpas porque ele caminhou do lado do Trump, com o Trump segurando uma Bíblia. Ele foi quem promoveu essa questão dos transgênero, que diz, né? No exército americano. Então, ele tem uma agenda política ali muito ativa. Não me surpreende. E agora ele é tirando no Biden da maneira... Porque chutar cachorro morto é fácil, né? Então, eu não sei se ele não teria alguma intenção. Por qual partido? Pelo Partido Democrata. Os demoniocratas, como diz a minha amiga Cissa Bailey, são os demoniocratas. São. Ivan, parece que as coisas não estão muito boas para YouTube e Facebook nos Estados Unidos, né? Diferente daqui, parece que o país não está aceitando muito bem a censura. Segundo a matéria do Washington Post, o YouTube está banindo ativistas anti-picadinhas
proeminentes e bloqueando todo o conteúdo anti-picadinha. O YouTube está retirando vários canais associados a ativistas anti-picadinhas de destaque, incluindo o J. Mercola e o Robert F. Kennedy Jr., ou seja, da família do John Kennedy. E eles ainda querem, o governador da Flórida, o DeSantis, quer que o secretário de Estado investigue o Facebook por violação das leis eleitorais. O que está aí acontecendo? É um movimento para evitar uma censura das redes sociais nos Estados Unidos? A segunda notícia, sim, Camila. A primeira é a imposição de uma censura velada, né? Vamos começar pela primeira. O Robert Kennedy Jr., aí, que você leu agora há pouco, ele é sobrinho do John Kennedy, daquele mesmo, da Marilyn Monroe, é bem ele mesmo que você está pensando. Ele é filho do Bob Kennedy, que, para muitos, era forte candidato a vencer as eleições em 68, que também foi assassinado. Olha só. Bom, o Kennedy aí, ele tá fazendo uma campanha nas redes sociais e usando, né, o seu nome e tudo mais para não forçar, para que as pessoas tenham a liberdade de escolher se vão ter a picadinha ou não, tá? Resumindo. Para isso, ele precisa vir aqui na plataforma e dizer, olha, saiu um estudo aqui dizendo que, poxa, não é tão garantido, né? Olha, saiu outro estudo aqui, vamos com calma. Pô, mas aqui tem um estudo, por que picar um adolescente? Ele faz isso. Isso aí foi classificado como misinformation, ou seja, ele está distorcendo os fatos, fake news, dê o nome que você quiser. Por lá e tiraram o canal dele. Eu fico na América, Camila, em 1960, se o YouTube desse uma ordem dessa, eles prendiam o dono do YouTube, não é que assim, para você ver como que mudou as coisas, né, no país. Então, o YouTube decidiu, acho que foi na terça ou na quarta-feira, que acabou. A partir de agora, eles estão monitorando de fato, e não é só algoritmo, tá? Tem pessoas assistindo as transmissões, seja elas ao vivo ou não. Então, peraí, esse cara falou que é para não tomar picadinha. Quantas vezes ele falou? 8. Ó, o YouTube tá aqui, ó. Aí vai lá e pá, fecha o canal do cara. É isso que tá acontecendo. Não vai levar Sim, muito para chegar aqui no... quem fica assistindo são assessores, que vão comunicando o Supremo e os senadores. Tem mas aí... transmissão de live nociva. Minha e tua? Não, live assim, do pessoal que tem em envolvido, geral. eu e das outras pessoas. Tem trechos de lives, tipo... Isso não é o algoritmo que pega. Só que, Camila, no Brasil você vê que é um movimento político também, né? E enfim, assessor e tal. Lá nos Estados Unidos partiu da própria plataforma fazer isso. Eu não sei qual dos dois é mais grave. Sinceramente, eu não consigo... os dois são graves. Bom, já no caso da Flórida, o que está acontecendo é o seguinte. Dentro do plano do Arizona, que eu falei lá atrás, né, eu estou chamando de plano Arizona por causa da auditoria, a gente não tem denúncia de irregularidade na eleição da Flórida em 2020. Só que surgiu ali uma especulação de que o Facebook teria manipulado ali o algoritmo a favor do Joe Biden. Agora, Camila, nos Estados Unidos, por enquanto, eu, Ivan Kleber, posso postar no Facebook, meus amigos, votem na Camila Abdo. Beleza. O meu vizinho, que não gosta de mim, pode dizer, não, votem, sei lá, na Paula Marisa. Vamos homenagear a Paula Marisa. Fazer um segundo turno, Camila Abdo, Paula Marisa. Bom, mas uma pessoa ir lá e fazer essa postagem. O que não pode é o algoritmo alavancar mais a tua postagem do que a minha, entendeu? E é isso que o DeSantis quer fazer. Gente, o DeSantis, ele tá dando uma aula para Bolsonaro, para Trump, para... Assim, eu não tô querendo criticar nem o Trump, nem o Bolsonaro, mas o que esse rapaz está fazendo na Flórida, você não tem noção, Camila. Ele baixou um decreto estadual que é proibido alguém obrigar as outras pessoas a usarem a máscara. Quer usar máscara? Você usa se você quiser. É isso que é a ideia, né? Ele tem passado... esse cara... alguém na direita finalmente resolveu usar a caneta, sabe? É bonito de ver quando alguém na direita... Você sabe que outro dia ele passou uma lei, Camila, na Flórida, que é obrigando os professores a ensinarem os maus que o comunismo causou no mundo.
Putz, só essa lei, se o cara amanhã fosse de férias para Miami, já que ele mora lá em Miami, né, o Eu resto da fiquei vida sabendo que ele fez isso, tem mais ou menos um mês, não tem? foi num dos programas que você não quis gravar aqui comigo, que era pra gente ter falado disso. Oi? Pessoal, eu tô brincando, tá ok? Fui eu que furei com a Camila. Ele passou uma lei dizendo, ó, o negócio é o seguinte, vocês querem ensinar os maus que o nazismo e todos, beleza, mas tem que ensinar o mal que o comunismo causou também. As crianças 14, 13, 11 anos precisam saber o que Mao Tse Tung fez, o que o Stalin fez, e colocou na grade ali escolar, sabe? Só isso já vale o voto pro cara. A minha aposta é que o DeSantis ele vai ser candidato à reeleição agora, o ano que vem, na Flórida, é muito favorito, e caso ele vença ali com uma margem de 7, 8%, ele está credenciado a ser o candidato a vice do Donald Trump em 2024. Só um parênteses aqui, ninguém me tira que o Donald Trump só não é candidato em 24 se ele não quiser ou de alguma maneira impedirem ele. Mas no voto dentro do Partido Republicano não tem nem não tem nem corrida. Então, Camila, essa investigação que ele quer fazer do Facebook também. Vamos ver se aconteceu mesmo, se o algoritmo impulsionou ou não. E vamos descobrir. Né? Tem que fazer isso. Com 3 canetadas e 2 WhatsApp, ele resolveu isso. Agora o secretário de Estado vai ter que ir lá investigar. Nós vamos ter novidade. Assim que tiver, a gente traz aqui. Ivan, por falar em novidades, a Austrália querendo fazer uma espécie de campo de concentração para não vacinados, um lockdown para não vacinados, residentes de Sydney que não foram vacinados contra o flango-flito correm o risco de serem impedidos de várias atividades sociais, alertou o Premier Gladys, não sei que das quantas, no estado de Nova Gales do Sul na terça. Em resumo, lockdown para não vacinados. Qual que é o próximo passo, Ivan? Usar uma estrelinha? Talvez, Camila, mas nesse caso, eu recebi a notícia na sexta-feira, essa notícia eu dei na terça, né? Essa governadora que estava com esse plano aí rodou, viu? Ela foi acusada de. Eu ainda nem tive tempo de preparar a notícia, que eu tô vendo, né? Antes, só um parênteses aqui, Camila. Antes de eu colocar um Twitter ali, eu pesquiso muito, tá, pessoal? Não é, viu ali, joga no. Eu sou muito caxias contra a Camila, sabe? E então, antes de postar, eu preciso saber. Mas essa governadora rodou, ela teve que pedir a renúncia. Agora, você vê, vamos falar da intenção dela, né? É a mesma que eu falei lá atrás da Alemanha. Você não tomou a picadinha, você vai ficar em casa. Isso é lockdown para quem não recebeu a picadinha. Camila, mundo afora, eles estão assustados que algo como 35%, 40% da população não quer receber a picadinha. Levando em consideração que um 10, 15% recebeu a picadinha porque precisa trabalhar, ou porque precisa viajar, ou porque foi meio que, sabe, você tem que tomar e tal. E ainda, dentre daqueles que receberam a picadinha de livre, espontânea vontade, muita gente está dizendo, oh, peraí, mas também passaporte sanitário é demais. Então, eu acho que vamos combinar o seguinte, marca aí, eu sei que você tem um post-it aí, Camila, domingo que vem a gente traz uma atualização desse assunto. O que você acha? Combinadíssimo, Ivan, fechadíssimo. Inclusive, Ivan, já que estamos falando em pessoas que têm um caráter autoritário, a gente tem que falar da China. O Ministério das Relações Exteriores da China alertou a Austrália para pensar seriamente sobre seu relacionamento com Pequim no futuro e questiona se a Austrália está comprometida em restaurar as relações. Conto com essa notícia, me despeço por hoje. Boa noite a todos, diz o Boa seu noite. tweet. Tchau, boa noite. Esse recado é daqueles que a China está acostumada a dar, tipo aquelas ameaças implícitas da China? Você sabe o que é isso, Camila? Nota de repúdio da China. Só que é o seguinte, a China está com um problemão. É por isso que não dá para entender, meu Deus, a Austrália, ela falta 6 para inteirar meia dúzia. Porque o que a Austrália está fazendo com a China é bonito de ver, Camila. Eles colocaram a China nas cordas. Você sabe o que está acontecendo? Metade, 16, 32, metade das regiões da China estão com problema de energia elétrica. Eles estão tendo que fazer racionamento. Sabe por quê? Porque eles deixaram de comprar o carvão australiano para gerar, né, a energia. Por causa que a China, a Austrália, exigiu as investigações ali do flango frito, que nem você fala.
Então, o que acontece agora? A China achou que a Austrália ia aguentar essa situação 3, 4 meses e dizer, não, China, então, a gente precisa do seu dinheirinho, vamos, compra aqui, eu paro com essa história de investigação. Isso não aconteceu, já faz um ano agora, dia 10 de outubro, se não me engano, vai fazer um ano que a Austrália não vende carvão para a China, e a China está aqui, ó, nessa situação aqui, ó, literalmente com a corda no pescoço. E tem mais uma, olha o que eu descobri nas minhas pesquisas, Camila, que o carvão chinês, ele não é bom, ele não é de qualidade, nem isso os desgraçados prestam para fazer, nem carvão. O carvão que vem da Austrália, ele tem uma combustão mais ativa. Praticamente uma pedrinha de carvão australiano trabalha por 5 pedrinhas de carvão chinês. Então, eles estão tendo que comprar... Veja bem, eles estavam evitando de comprar carvão da África do Sul, e aí tiveram que começar a comprar carvão da África do Sul. Aí a logística é mais longe e tudo mais. Só que quem compra da África do Sul também? A Índia. Então não é que a África do Sul está assim, esbanjando carvão para... Você entendeu a situação? Então, nesse caso, aí a gente tem uma demonstração de que a China não é tudo isso. Bastou ficar sem carvão para já estar aí com problema. Então eles largam essas notas de repúdio para ver se a Austrália... Meu Deus, a China... mandou rever a relação, né, pela bilionésima vez. Vamos rever a relação com a China. Nesse ponto, a Austrália está correta. A Austrália já falou, nós podemos reatar todas as relações, mas a gente precisa entender o que aconteceu em Wuhan. E a China não quer deixar. É esse o ponto. Meu querido amigo Ivan, para a gente finalizar, vamos finalizar com uma notícia sensacional que eu tenho certeza que vai esquentar o coraçãozinho de todos aqui. A Greta Thunberg é a grande favorita para levar o Nobel da Paz 2021. Os organizadores pretendem mandar uma mensagem aos líderes mundiais na COP26, que acontece alguns dias após a entrega do prêmio. A menininha do How Dare You! Como é que história é essa, Ivan? Greta Thunberg? Que merda é essa? Você imita bem ela. Já ela tá batendo na trave, viu, Camila? Era para ela ter ganhado em 2019, ganha, né, em 2019. Aí 2020 não foi. Parece que a disputa tá entre ela e a Organização Mundial. Olha, você acha que não dá para piorar? Eu tive dando uma olhada um pouco antes da gente entrar aqui e eu vi que nas casas de aposta aqui em Londres estão credenciando muito bem também a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas tá ali entre a OMS e a Greta. O que acontece, Camila? Dia 26... Não, perdão. De 1º de novembro ao dia 13 de novembro, a gente tem a COP26, que é a Copa do Mundo do Ambientalismo. Inclusive, Camila, neste fim de semana, no dia 30 ou 1º, a gente vai estar gravando direto aqui, lá para o seu canal da Escócia, no local onde será a COP26. Eu já estou empenhorando aqui a minha televisão, meu computador, e vou para lá para cobrir esse evento. A gente abdicou da eleição da Alemanha justamente pela importância deste evento. Então eu convido aqui, se você me permite, ao seu público, atualizações sobre a COP26. O PH Vox vai estar fazendo uma cobertura em loco por vários dias, com entradas ao vivo. Não sei se os líderes mundiais vão querer dar entrevista para mim, Camila, mas eu vou tentar. Então a gente vai ter muita informação. Por que eu estou falando tudo isso? Para fazer propaganda da Camila e do PH Vox? Não. Para explicar para o público o que acontece. Se eles derem o prêmio para a Greta, é uma maneira da Greta chegar lá, neste evento. Eu teria algumas perguntinhas para fazer para a Greta, viu? Mas ela chega no evento com o status de Nobel da Paz. Isso muda muita coisa para mim, para você não, Camila, mas para essa comunidade sapatênis internacional tem um peso, quer queira, quer não, tem um peso. Então a intenção seria, olha, estamos mandando uma Nobel da Paz aí discursar sobre a ecologia. É mole ou quer mais? E você aí com boleto atrasado, né? Pois é, eu também. Então, é isso que o Nobel está virando, uma espécie de o Oscar também do cinema, que já não se premia mais ali o melhor, ou enfim, vai dependendo da agenda. E a agenda, neste momento, diz que para o movimento revolucionário e tudo mais, seria interessante a Greta Thunberg chegar lá a discursar e ser apresentada como Prêmio Nobel da Paz, e agora ela vai dizer para você plantar árvore. Basicamente é isso, Camila. Eu larguei mão assim do Prêmio Nobel em 2018, quando eles não deram para o Trump, que foi lá na Coreia do Norte, atravessou, até tenho aqui, ó, tá mandando um abraço para vocês aqui, o Kim Jong-un, ó.
Foi lá, o Trump foi conversar com esse cara, passou a fronteira, sabe? Articulou, a Coreia do Norte abaixou as tensões, aquilo ali daria uns 3 prêmios Nobel da Paz, não um só. E não deram pro Trump. Por quê? Porque era o Trump, né? Você já pensou se fosse outro? Então eu ali eu larguei mão, falei, não, que podem dar para mim o Nobel da Paz, que eu não sei se eu vou lá pegar. Porque é um prêmio que realmente virou algo político e não através do mérito, né, Camila? Ivan, como a gente faz para te acompanhar, meu amigo? Quais são as pautas do PH? Ah, o pessoal está perguntando se eu saí do PH. Não, pessoal, eu não saí. É que como eu prefiro escrever, então eu pedi para ficar na parte escrita do site. É só isso. E o Ivan me concedeu a honra de fazer artigo. Somente isso. E a Camila, gente, vocês não sabem, mas ela escreve muito melhor do que ela fala. E não é nenhum demérito, tá, Camila? Não estou dizendo que você Eu sei. não saiba se expressar, mas já que estamos nessa, rapidinho, você tem um dia fixo da semana com a sua coluna lá, Camila? É quarta-feira, né? Quarta-feira, é. Então, pessoal, toda quarta-feira, você já sabe, ali por volta das 5 horas da tarde, tá voltando no busão, no trabalho, não quer vir falar em Greta, acessa o phvox.com.br, você vai ler o artigo da Camila. Para me encontrar, eu vou deixar aqui meu número do WhatsApp, só que não, porque eu não sou louco, mas eu vou deixar o meu Twitter, que tá aqui, ó, @LordIvan, apesar que meu WhatsApp é bem fácil, @LordIvan22, para notícias como esta que você viu no Twitter, Ivan Kleber com K, Fonseca, no Instagram, e o PHVox está ao vivo todos os dias de terça a sexta, às 4 horas da tarde, e também aos sábados de manhã, às 10 horas da manhã. Volta e meia eu tô lá, volta e meia não, mas quando eu não tô lá, eu tô nos bastidores. A Camila sabe que eu tô sempre vendo o que está acontecendo por lá. Então é assim que vocês me acham, por enquanto, até que eu apareça aí em alguma outra emissora. Eu te falei, lembra? Eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Até agora, até agora você está provando isso. Mas, Camila, eu não quero adiantar muito, mas vem novidade no Telegram aí, você sabe que você será importantíssima no projeto nosso lá no Telegram. Para quem não sabe, aqui eu vou de novo. Gente, aprendam a usar o Telegram. O Telegram pode ser aí o nosso aeroporto de Cabul por 1 ano, 2, nosso refúgio. Quando tudo está fechando, assim, pelo menos nós conseguimos fazer um comício do Donald Trump com imagens, e as pessoas que assistiram, se tiver alguém que assistiu e deixa o comentário, muito bom. É óbvio que a plataforma precisa melhorar, o Telegram nasce para mandar mensagem, estamos fazendo o comício do Trump, mas à medida que a plataforma é melhorando, então se você não tem o Telegram no seu telefone, aí, cara, para de assistir a Camila agora e vai usar o Telegram para você aprender, e depois vai lavar a louça. Lavar a louça é importante e nós que recebemos pessoas no domingo agradecemos de coração. Opa, andaram indo na sua casa e não lavaram a louça, Camila? Tem umas visitas que não tem muita noção. Quero nome, sobrenome, foto. A camisa ficou vermelha agora. Beijo, Ivan! Até mais, tchau, tchau. Pessoal, um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus, que Papai do Céu os abençoe, que a gente comece a semana com muita paz e bênçãos e que somente a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, se faça em nossas vidas. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 7 da manhã. Tchau!